Você não vai acreditar no último episódio de The Last of Us. Cara, surpreendente, ação pra caramba, muita nostalgia pra quem jogou os jogos, cara, e assim, cenas emocionantes. Quer saber de tudo? Então fica aqui e bora pro vídeo! Fala net, beleza? Yuri na área. Galera, acabou de sair o último episódio de The Last of Us, a primeira temporada. Cara, uma primeira temporada assim surreal, muito boa. Isso é pra aquecer o coração de todo fã de games que gostaria de ver o seu jogo preferido nas telonas, no caso no HBO Max. E cara, assim, uma série simplesmente de só elogios, não tem um negócio assim pra falar, pô, isso foi muito ruim, não. Foi 100% fiel, adaptações que tiveram foram muito boas, a qualidade foi perfeita, os atores então encaixaram perfeitamente com os papéis, cara, não tem o que reclamar, uma série incrível. E sabe outra coisa que é incrível? É isso mesmo, seu like. Então já deixa o seu like, comenta bastante, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais. Tô deixando a patroa lá na cama para trazer esse vídeo para tu, então ajuda a gente com o seu like, galera. Bom, a gente viu aí durante toda a série The Last of Us alguns pontos muito importantes. A gente viu ali a história de origem da Ellie, né? A gente viu também do Joel e tantos detalhes que marcaram a gente nos games e também agora marcaram a gente na série. Pô, a gente teve ali, cara, mais diversos infectados que foram muito bem feitos, muito bem trabalhados. Cara, personagens marcantes que vão ficar na nossa memória. Não tem jeito, galera. The Last of Us veio pra ficar. Eu espero, assim, uma ótima segunda temporada, da mesma forma que foi a primeira, que acabou de terminar, e a gente vai falar de alguns pontos aqui que realmente foram marcantes. Inclusive, você que já assistiu, eu quero te fazer uma pergunta e manda nos comentários. Pra você, a decisão do Joel ali, naquele arquinho final, na última sequência ali do último episódio, pra você, faz sentido ou não faz sentido? Você teria a mesma atitude que ele? Manda aqui nos comentários. Bom, mas vamos falar desse último episódio que foi excepcional, cara. Por mais que ele tenha ali 40 minutos, não deu pra sentir nem um pouco esse tempo passando. Foi quase 50 minutos, na verdade, né? E não deu tempo de sentir aquilo ali. Foi muito rushado de uma certa forma, mas pelo ponto positivo. Tava tão bom e fluido o episódio que eu não senti a hora passar. E aí a gente vai pro primeiro ponto, né? Que a gente é apresentado logo no início, a mãe da Ellie. A gente conhece ali a trajetória dela ali rapidamente, muito rapidamente, até o nascimento da Ellie. Ela foi atacada por um infectado na hora do parto. Ela conseguiu até matar assim o infectado, mas infelizmente ela foi mordida, infelizmente. Então não tinha muito pro que correr, né? Só que ela foi mordida e ainda estava dando à luz a Ellie. Então provavelmente isso passou para ela, certamente isso passou para ela. Ela cortou o cordão ali umbilical, mas de alguma forma aquele sangue, né, aquela infecção já tinha passado para ela, e ali surgiu o que a gente viu ali no decorrer da série, né, que a Ellie não é afetada pelas mordidas, né, ela não se transforma. Então a gente tem a resposta disso logo nos primeiros minutos explicando sobre isso. Bom, e aí a gente vê, né, que a Marlene é uma amiga antiga da mãe da Ellie e aí acaba sendo uma tutora dela, por mais que a gente não vê essa proximidade, principalmente nos flashbacks da Ellie, só simplesmente naquele primeiro momento que a gente conhece ela, que ela tá acorrentada, né, inclusive por mais que seja um pouco estranha, ela já tinha sido mordida há muito tempo e a Marlene deixou ela presa ali, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, né? E aí a gente conhece ela e ela fica ali com o dever de cuidar da Ellie, de alguma forma salvar a vida dela ali. Bom, logo depois disso a gente vê ali algumas cenas, né, da Ellie com o Joel, a Ellie simplesmente abalada, principalmente com a última morte, né, que foi do último episódio que a gente viu ela matando o cara lá dentro e foi, ó, só na facada. É uma cena totalmente forte e pesada, por mais que não tenha sido a primeira morte que a Ellie teve, né? A primeira pessoa que a Ellie matou.
mas infelizmente foi com certeza a mais sangrenta. O cara merecia? Merecia. Pô, cara, que isso, comer carne humana é bizarro demais, né? Então ali ele teve o final que merecia, mas a Ellie ainda estava se mostrando muito abalada com isso. O Joe tentou ali, sabe, tirar o foco disso e tal. O Joe já não... Assim, a transição dele na série é gritante, né? A gente vê agora ele como um pai mesmo pra ele se coloca nesse lugar, ele se sente à vontade com ela. Então ele pede ali pra ela contar algumas piadas e tudo mais, tenta tirar ali o foco da dor que ela teve, né? Desse momento tão pesado pra ela, principalmente psicologicamente. Bom, a gente vê algumas interações dele, eles estão andando pela cidade e aí a gente vê uma cena muito conhecida nos games, que é a cena da Ellie alimentando a girafa, que é uma cena simplesmente linda, né? Uma cena muito bonita, a gente vê até o impacto que o ser humano consegue causar na natureza, quando a gente vê ali tudo florido, enfim, né? Outras girafas, outros animais tomando conta, né, dos grandes centros. A gente viu algo muito parecido também lá no Vingadores Avengers, né? Que a gente viu ali, principalmente no Ultimato, os animais chegando, tomando conta, enfim, das cidades, coisas que não aconteciam há tantos anos, começaram a acontecer. No caso dos Vingadores, foram as baleias que começaram a aparecer lá perto. O Capitão América até fala sobre isso. E a gente vê essa cena muito bonita mesmo, da Ellie ali com a girafa e tudo mais. Aquilo ali dá uma felicidade, né? Principalmente porque ela tava literalmente ali naquele caminho ali depressivo, sabe? E aí a girafa parece que vem pra trazer uma luz. Tanto que é uma cena totalmente assim bonita, né? Principalmente imageticamente, que a gente vê ali, pô, um sol, um clima aberto, né? E aí parece que aqueles raios solares batem ali e ela acaba voltando a ser a Ellie que a gente conhece, que é aquela cara desbocada ali e tal. Tanto que conforme eles descem do prédio, né, ela começa já a contar umas piadas pro Joe, o Joe pede para contar, né? Antes um pouquinho disso, eles têm uma conversa bem interessante, e o Joe começa a abrir seu coração, falando de como que ele ganhou a cicatriz, que ele tentou um suicídio, só que ele não conseguiu, cara, ele realmente não conseguiu, tanto que é a marca que ele tem na testa. Muita gente acabou pensando que seria uma marca lá do início, né, de quando ele é alvejado a tiros pelo soldado, logo no iniciozinho ali, no primeiro episódio da série, onde a Sarah morre, né, nos braços dele pelos tiros do soldado. Mas realmente foi isso, ele tentou o suicídio, mas acabou errando a bala, ele não conseguiu de fato ali tá se matando, então ele foi abrindo o coração e tal, conseguiu a confiança da Ellie. Bom, logo depois dessa cena que ela tá contando ali as piadas e tudo mais, eles são atacados por uma tropa dos vagalumes ali, 3 pessoas que estavam de guarda, né? Joel, quando ele se dá conta de quem é ele tá no hospital, né, se levantando aos poucos, e a Marlene tá lá, falou que perdeu quase todo mundo que estava com ela atravessando o país, e até falou que ele tinha muita sorte e tal. Ele colocou obviamente essa responsabilidade para ele deles estarem vivos até então. E aí a Marlene conta que sim, a Ellie tem algo diferente no sangue dela, algo diferente que pode salvar a humanidade de fato, né? O mutagênico que ela teve logo ali no nascimento dela, no que seria ali a transformação dela para esses monstros, esses zumbis, enfim, esses infectados, né, acabou se instalando no cérebro dela, e acaba que não há uma briga, mas parece que é como se ela tivesse infectada, e de fato ela está infectada, mas é como se ela não se transformasse, né? É como se mutagênico ele entendesse que ela já está transformada, né? Só que tem um pequeno detalhe nisso. O pequeno detalhe é que está alocado no cérebro, e para eles tirarem isso, eles teriam que sim acabar, entre aspas, matando a Ellie na cirurgia, para que eles pudessem tirar essas amostras e realmente replicar em massa, para que haja realmente a salvação da humanidade, né? Óbvio que sempre é um chute no escuro, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Ali eles deram 100% de certeza que seria a salvação da humanidade, mas com a penalidade da morte da Ellie. O Joel não conseguiu ali ter principalmente a sua última despedida com ela, então ele ficou revoltado. Marlene chamou os soldados, pediu para tirarem, colocarem ele no meio da estrada, que se ele tivesse algum tipo de reação, para realmente mandar bala nele e matar o Joel, né? Só que a gente sabe que o Joel ele é parente do Chuck Norris com John Wick, né? E aí na primeira oportunidade ele conseguiu sair dos guardas que estavam escoltando ele para fora do prédio e saiu matando. Ele fez cenas parecidíssimas com John Wick, ele saiu matando todo mundo, cara, sem medo. Ele só foi. Tanto que principalmente a trilha sonora, ela vai muito marcando nesse... Sabe quando
dá aquele apito na orelha e vai naquilo ali como se ele tivesse quase que alucinado mesmo em salvar a Ellie. Então ele sai matando todo mundo sem piedade nenhuma, pessoas se rendendo. Ele tava mandando bala, médico que falou que não ia deixar tirar ela, foi lá, deu tiro na cabeça do médico, não quis papo com ninguém e acabou levando a Ellie. E ele se depara, né, quando ele já tá no estacionamento, que ele conseguiu um carro, tinha um carro ali pronto. A Marlene acaba indagando ele ali, quase como um último ato de misericórdia antes de dar um tiro no Joel. Só que a gente sabe que o Joel não ia dar pra trás, né? Ela coloca até uma situação, pô, mas só acho que a Ellie ia fazer isso e tudo mais, e o Joel provavelmente deu um lapso ali de memória com a Sarah e ele sabia que podia fazer uma coisa. Ele dá um tiro na Marlene, coloca a Ellie dentro do carro, depois volta pra finalizar o trabalho, matando a Marlene, né? Logo depois a gente vê que eles já estão na estrada, ele começa a acordar, ela estava ali, né, medicada, então ela estava completamente apagada com tudo isso que aconteceu, troca de tiros, um monte de gente morta. E o Joel, ele conta a maior mentira de todos os tempos. Ele fala que tinham outras pessoas como a Ellie, que tinham pessoas demais para isso, só que infelizmente a base tinha sido atacada por bandidos, enfim, tinha sido atacada ali e muita gente tinha morrido. Ele fala que quase não conseguiu tirar ela ali, mal sabe ela que quem atacou foi ele. Enfim, tem essa conversa ali, esse diálogo, né? O carro acaba parando de funcionar, mas eles estavam ali 5 horinhas próxima deles voltarem para aquela base que eles estavam. E no decorrer dessa caminhada, enfim, até mesmo quando eles estão subindo a montanha já para dar a volta para chegar onde o irmão do Joel estava e voltar ali e realmente ter uma vida normal, o Joel começa a falar da Sarah, que ela gostava muito disso, que elas iam ser super amigas, mas aí a gente já vai para a parte final, que é, né, a Ellie literalmente indagando ele, perguntando se era tudo verdade o que tinha acontecido com os vagalumes. E o Joel jurou, mas jurou com o pé junto mesmo, com firmeza. E aí a gente tem basicamente o final do episódio aí. E, cara, dá margem pra muita coisa pra gente falar, galera. Muita coisa. O que você acha? Você acha que a decisão do Joel foi certa? Será que foi por amor ou egoísmo? Cara, é muito difícil, principalmente ele que já perdeu uma filha e aí se coloca ali de novo nesse papel de pai. Então, assim, é muito complicado. Então, eu quero saber de você. Manda aqui nos comentários o que você achou. Se você tá animado pra segunda temporada, não esquece de deixar o seu like aqui, galera. E eu quero ver o teu comentário. O que tu acha? Tu acha que foi certo? O que tu acha que foi errado? O que será que vai ser trabalhado na segunda temporada? Será que eles já vão entrar em The Last of Us 2 igual os games? Manda aqui nos comentários. Antes de sair, se inscreva no canal e ó, tô te esperando no próximo vídeo. Fui!